Bem-vindos a todos. Helena, começava já por si. Pode ou não ser uma cedência que Israel faz para se comprometer com a paz perante a pressão internacional? O que é que pode ser uma cedência, André? Desculpe. Uma cedência, chegar a um acordo, um entendimento para terminar com a guerra? De todo, na minha perspectiva, aqui é uma vitória a todo nível de Israel. Israel consegue os objetivos todos que tinha traçado, que o Hamas não controlará Gaza, e isso está escrito no acordo, que o Hamas será desarmado e pela primeira vez o Hamas aceitou esse pressuposto, que Gaza não será uma ameaça para Israel, conseguiu a libertação, portanto, dos reféns, sem que as IDF se retirem totalmente de Israel, portanto, não há aqui cedências israelitas. Havia aqui uma urgência humanitária, portanto, em relação aos reféns e uma urgência humanitária da população palestiniana, e isto, somado à pressão que foi efetuada por Donald Trump, permitiu que se chegasse aqui, portanto, a este primeiro acordo que poderá dar origem a um processo. Eu acho que nunca estivemos tão perto da estabilização e de iniciar um processo de paz sério, semelhante aos acordos de Oslo, como estamos neste momento. Mas do ponto de vista israelita, vitória política e vitória militar, isso é incontestável. E, aliás, se olharmos para a vitória militar, nós vemos o quê? Vemos a capitulação do Hamas, a eliminação da liderança do Hamas toda, do Yahya Sinwar ao Mohamed Daif, a todos os comandantes. Vemos a eliminação da Nasrallah e a eliminação da estrutura diretiva do Hezbollah. Vemos a queda do regime, portanto, sírio. Vemos o atrasado do programa nuclear iraniano. Vemos os Houthis enfraquecidos. Portanto, Israel não faz aqui cedências. O governo israelita também está reunido para aprovar, julgo que ainda não há novidades sobre essa reunião, para aprovar este acordo. Azeredo Lopes, por exemplo, nas reações políticas, o Ministro das Finanças, Smotrich, ameaçou retirar-se do governo por causa de divergências sobre a política em relação a Gaza. Pergunto-lhe se a posição ainda vai no adro em relação a este acordo. Em relação a este acordo, quanto à primeira fase, e boa tarde a todos, e em especial a si, André, eu acho que não. Acho que quanto a esta primeira fase, a assinatura está feita. É impensável hoje admitir-se a hipótese de o governo israelita chumbar ou não aprovar o acordo, porque isso seria, evidentemente, algo com custos políticos impensáveis para este governo de Israel. Quanto às fases seguintes, é que eu já não estou tão certo. Ou seja, eu não acredito na boa-fé nem de uma parte nem da outra. Acho que cada uma delas foi posta perante um facto bastante impositivo por parte de Donald Trump. Tenho a certeza absoluta que Benjamin Netanyahu, se pudesse, continuaria a sua campanha militar. Isso também é algo de que eu não duvido, mas houve uma alteração relativa de circunstâncias nos últimos tempos. Nós desvalorizamos sempre o processo europeu de reconhecimentos e eu acho que eles tiveram um efeito. Nós desvalorizamos sempre o erro crasso que Israel cometeu ao atacar o Qatar, porque vai atacar a Caixa de dinheiro em que Donald Trump tão empenhado está e, portanto, as circunstâncias políticas foram mudando para o lado do governo israelita, como foram também, evidentemente, mudando para o lado do Hamas, que estava perante a situação possível de extermínio. Aqui entre nós, o momento mais feliz de tudo isto que aqui está, traduz-se em dois momentos. O momento da cessação das hostilidades, que eu acho que é algo que todos devemos, se estivermos minimamente apegados à condição humana e à dignidade das pessoas que estão a sofrer com esta guerra, devemos festejar. E, em segundo lugar, evidentemente, também os reféns. Eu acho que os reféns tinham a sua sentença de morte assinada e aqui, custa-me muito, mas vou dizê-lo, eu creio que os reféns vivos vão dever a sua vida não a uma qualquer decisão política do Hamas, não a uma qualquer posição política ou decisão política de Benjamin Netanyahu, que estava tão preocupado com eles como sei lá o quê, devem a sua vida e a sua existência a uma pessoa e a Donald Trump. E eu isso não sou capaz de negar. Acho que depois a minha tese parece confirmada, porque essencialmente a partir daqui, a partir da famosa fase 1, ou há garantias que nós ainda não conhecemos, podemos desconhecê-las, isto só virá com o tempo. Acho que a circunstância de Jared Kushner estar na região é muito importante, porque começo logo a ouvir o mielheiro e pode isto estar envolvido num contexto mais amplo de alargamento dos acordos de Abraão. Temos que esperar para ver. Agora, há muita coisa que ainda não se sabe. Uma delas é a circunstância de Donald Trump não ter falado, por exemplo, diretamente no desarmamento do Hamas e Israel ter desde sempre dito que a execução do acordo e a continuação da paz dependia da confirmação dessa derrota militar. E essa, em segundo lugar, sim.
só mesmo para terminar. Sim, sim. E em segundo lugar, o outro aspecto que é fundamental, o que é feito daquele plano obsceno para a nova Riviera no Médio Oriente? É essa a grande questão. Não se fala sobre isso, não se fala sobre a Cisjordânia, e a reação do ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, irritadíssimo pela circunstância de países europeus e países muçulmanos ou árabes estarem a discutir a reconstrução de Israel, sinceramente não me faz augurar nada de muito otimista. Já falhou a paz, ou as tréguas, ou o cessar-fogo por 2 vezes, e esperemos que desta vez se consiga ir adiante. Repito, se os reféns saírem vivos dali, fico muito feliz. Se houver um pouco de paz para os palestinianos, fico muito feliz. Acho que hoje é importante destacarmos sobre tudo isso. Sobre o papel de Trump, o líder da oposição, Yair Lapid, diz que pede até ao Comitê Nobel que conceda ao presidente Trump o Prémio Nobel da Paz porque fez algo inacreditável. E isto é uma reação da oposição. Ao mesmo tempo, o Azeredo Lopes trazia aqui, Sérgio, uma questão importante sobre os reféns e a libertação dos reféns. E se o Hamas, e acompanhaste incontáveis manifestações para pedir a libertação dos reféns em Israel, e se o Hamas não souber a localização destas pessoas ou não conseguir recuperar eventuais restos mortais destes reféns que ainda estarão em Gaza? Bom, para já parece haver já uma confirmação de que o Hamas não sabe a localização de todos os reféns, portanto logo aí há também uma dúvida sobre aquilo que, enfim, pode acontecer. Mas naturalmente que as famílias, e ainda hoje ouvi esses relatos, as famílias em Tel Aviv ficaram satisfeitas, naturalmente, celebraram este acordo porque querem ver, aliás, como disseste, acompanhei dezenas e dezenas de manifestações, todas as semanas as pessoas saíram à rua aos milhares a pedir o fim da guerra, a pedir a recuperação dos reféns e a pedir que essa fosse o principal objetivo na cabeça de Benjamin Netanyahu. Hoje, naturalmente, celebraram, mas ouvi também declarações de pessoas, de familiares de reféns, a dizerem só vamos confiar que esta libertação vai acontecer quando eles estiverem em Israel e, portanto, livres do Hamas e livres da situação em que se encontram e, portanto, a própria população israelita, sobretudo os familiares, naturalmente, destas vítimas, tem ainda alguma precariedade naquilo que é o alcançar de um ciclo fechado. Portanto, ainda é preciso esperar e preciso perceber se o Hamas vai conseguir entregar os reféns todos ou se, entretanto, poderá acontecer alguma coisa, como já aconteceu no passado, em que situações levaram a que o cessar-fogo fosse novamente travado. Sendo que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, já agora para acrescentar, também disse há pouco que não há qualquer intenção de Israel de voltar ao conflito na faixa de Gaza, depois do acordo ser anunciado, e o Hamas também já veio dizer que espera que Israel anuncie que o fim da guerra chegou e só nessa altura é que haverá, enfim, uma confirmação de que está disponível para entregar os reféns. Portanto, ainda há aqui algumas nuances. Há pontas soltas também. O que é que poderá acontecer se o Hamas não aceitar desarmar-se totalmente e quem é que poderá impô-lo? Se poderá ser uma coligação internacional a intervir para desarmar totalmente o Hamas? Há esta possibilidade? Olha, essa possibilidade eu acho que é aquela que ninguém quereria para já equacionar, porque isso vai representar, enfim, uma perturbação enorme. Aquilo que sabemos para já é que a liderança política do Hamas estará na disposição de encetar esse processo. O processo ainda não está concluído. Pessoas mais próximas às negociações dizem que isso ainda poderá levar vários dias, pode ser até semanas, porque esse vai ser um processo bastante moroso. Por isso nós estamos agora a celebrar um momento, e é justo que o celebremos, porque o dia é de celebração e de festa. Mas esses pormenores ainda podem demorar algum tempo. Bom, mas se o Hamas não aceitar desarmar-se,
totalmente, Israel terá legitimidade para levar a cabo operações na faixa de Gaza no futuro, operações antiterrorismo também? Aquilo que nós sabemos das palavras do Presidente Trump na semana passada, e aí ele foi absolutamente claro, é que este plano não tem muita margem de negociação e que se alguma das partes, nomeadamente o Hamas, não corresponder ou falhar ao plano, Israel terá o full backing dos Estados Unidos para fazer aquilo que entender e acabar o serviço, nas palavras dele. De maneira que isso é aquilo que nós sabemos que podemos contar da parte dos Estados Unidos. Agora, relativamente aos pormenores do desarmamento, o prazo, o retrocesso de Israel para a linha amarela, como é que estes procedimentos vão ocorrer, isso provavelmente ainda não sabemos e ainda demorará algum tempo para saber. Relativamente à intervenção de tropas estrangeiras, essa sua pergunta é muito importante, porque o que nós estamos a ver neste momento é que já houve vários países, não só os vizinhos mais diretos, mas incluindo a Indonésia, que já se mostraram na disponibilidade de enviar vários milhares de tropas para o terreno. Isso demonstra da parte do mundo muçulmano uma vontade clara de pôr termo, eu não diria ao conflito, eu diria mais do que isso, de pôr termo àquela organização terrorista. É isso que, do lado dos árabes, estará a ser visto agora como uma oportunidade de ouro. Não apenas é agora ou nunca. É agora ou nunca. Porque relativamente ao problema da Palestina e Israel, eu creio que nós podemos estar aqui a olhar para a questão de Gaza e ela poderá ser pacificada, mas entretanto na Cisjordânia, que é o outro terreno, e aí sim eu juntaria aqui àquilo que a Helena disse há pouco no que toca à vitória de Israel, há um outro plano, que é Israel ganhou também o combate na Cisjordânia, porque nestes 2 anos teve tempo suficiente para controlar o que restava do território, e essa é o grande louro de vitória do ministro Smotrich, que neste momento poderá até votar contra esta proposta, mas vai levar para casa esta sua coroa de glória, que é garantir a Cisjordânia. E esse é que é o território sagrado que importava garantir. Gaza não faz parte propriamente deste território que é ambicionado pelo sionismo mais agressivo. Nas reações, o secretário-geral das Nações Unidas também saúda este acordo e diz até que é um caminho para a solução da criação de um Estado palestiniano. É efetivamente o caminho que tem de ser percorrido agora? Eu acho que o dia de hoje é um dia para celebrar, porque de facto é um dia em que muitos palestinianos, espero eu, podem ir dormir sem estar com medo de morrerem durante a noite, inclusive crianças e mulheres, mas há algumas coisas às vezes que sinto que temos de ter alguns cuidados nas palavras, e se calhar temos de ter o mesmo cuidado nas palavras que Israel tem quando escreve estes acordos, no sentido em que eu discordo completamente que Israel não tem nem nunca teve legitimidade para fazer aquilo que faz. É uma ocupação ilegal e não tem essa legitimidade antes do 7 de outubro, nem depois do 7 de outubro, nem em Gaza, nem na Cisjordânia. Estamos a falar eu estive na Cisjordânia o ano passado, e acontece tudo aquilo que acontece em Gaza, de uma outra forma, de uma forma mais silenciosa, mas famílias são na mesma expulsas, existem massacres, existem mais de 10 mil palestinianos também reféns nas prisões israelitas sem qualquer tipo de acusação. Portanto, é mais dizer que o dia de hoje é um dia importante, mas é apenas um passo e que não pode ser visto como só uma vitória de Israel. É claramente uma vitória de Israel, mas eu sinto que é um pouco também será uma derrota das democracias e da diplomacia no geral e daquilo que é o estandarte básico da humanidade, se for visto como um fim e não apenas como um passo para se criar a libertação do povo palestiniano, que vive sob a ocupação há mais de 70 anos. Deve ser apenas um passo, Helena, para a discussão profunda do Estado palestiniano e da resolução efetiva
Eu, antes de irmos à discussão, eu queria contestar aqui a questão da ocupação ilegal. Israel saiu de Gaza em 2006, portanto, Gaza não estava ocupada por alguém, era pelo Hamas. Mas Israel continuou a controlar o mar, o ar, os recursos naturais. Tinha um grupo terrorista que atacava diariamente Israel. Aliás, nós estamos aqui a discutir um processo de paz e a minha app de segurança israelita acabou de disparar a dizer que houve um ataque com rockets a partir de Gaza em direção a Israel. E estamos aqui portanto, a discutir um processo de paz e um cessar-fogo. Portanto, não vamos falar da ocupação. A Cisjordânia é um tema, e aí eu concordo consigo. Há ocupação ilegal, há colonatos ilegais e parte do problema israelita passa por ali. Gaza é outra questão. Portanto, nós não podemos falar de Gaza como ocupação. Israel saiu em 2006 e até os mortos do cemitério trouxe. Portanto, não deixou nada em Gaza, não deixou um único israelita em Gaza. Portanto, Gaza não esteve ocupada. Foi tomada por um grupo terrorista que massacrou os restantes palestinianos, que massacrou os elementos da Fatah, porque eu estive em Gaza em 2008, tinham eles acabado de tomar o poder e apercebi-me claramente qual era o rumo que Gaza iria tomar. Portanto, são coisas diferentes. Depois falarmos aqui em 10 mil reféns palestinianos parece-me abusivo. Reféns são aqueles que estão em Gaza, nos túneis, a ser torturados, a passar fome, que foram arrancados das suas casas e, curiosamente... Foi o mesmo que aconteceu a estes mais de 10 não, mil prisioneiros? São coisas completamente diferentes. Estes prisioneiros, muitos deles estão envolvidos, ou a esmagadora maioria deles estão envolvidos em portanto, atentados terroristas ou tentativas de atentados terroristas. Não existem provas de que estão envolvidos. Não existem provas. Israel é um Estado democrático, com uma justiça funcional, com uma justiça, aliás, que está a julgar o primeiro-ministro. O inverso não é verdade. Portanto, é obsceno falar sem reféns. Pode falar nos prisioneiros, pode contestar as prisões administrativas, certo. Agora, não são de todo reféns. Voltando à situação atual, hoje é um dia muito importante, sem dúvida. Este processo conseguido pelos Estados Unidos e com um game changer, como o José dizia aqui, que foi o mundo árabe e muçulmano que está farto desta organização terrorista. Aliás, basta falar com um saudita, basta falar com um Qatar e falar, e sobretudo com um egípcio, e eu falo com muitos, ou falar com um jordano. Eles não querem estas organizações terroristas, não querem o Hamas e, sobretudo, não querem os irmãos muçulmanos, que é o grande, se quisermos, a grande organização chapéu que vai alimentando ideologicamente movimentos como o Hamas. Porque, ao contrário, portanto, da OLP, do Arafat, que tinha um movimento para libertar a Palestina, para ter um Estado palestiniano, mas que era laico. E, portanto, era um movimento político. Nós aqui temos um movimento radical islâmico. E, portanto, isto é perigosíssimo. Aliás, foi uma das primeiras coisas Essa diferença é fundamental. É fundamental. Portanto, esta islamização de um processo político. E é isso que é preciso compreender quando se faz aqui este debate. Agora, o mundo árabe percebeu, o mundo árabe e muçulmano, aliás, vimos a Indonésia que apoia este processo, até a própria Turquia, que é insuspeita de gostar de Israel, e tem atacado muitíssimo Israel, e tem usado as expressões como genocídio, etc, etc. Portanto, apoiou aqui este processo. Portanto, nós ainda hoje se ofereceu até para monitorizar de alguma forma. Precisamente. Portanto, estamos aqui naquilo que pode ser um princípio de um caminho cheio de pedras. Isto não é aqui, não vai ser fácil este processo. Mas ambas as partes cumprirem aquilo que está acordado, se o Hamas respeitar as condições e as condições para a libertação dos prisioneiros, dos reféns, vai ser não haver aquele espetáculo deplorável que nós vimos das últimas libertações. Eles são entregues todos. E é interessante que alguém aqui referiu o facto do Hamas não saber onde estão todos. Isto vem uma vez mais demonstrar que os reféns não estavam só na mão do Hamas, da Jihad Islâmica ou de outras organizações islâmicas, mas estavam também na mão de civis palestinianos. E esse aspecto é muitíssimo importante, porque um segundo passo para termos paz é fazer a desradicalização desta população. Esse é um trabalho difícil e que provavelmente leva gerações. Mas tem que ser feito, de outra forma não se quebra o ciclo de ódio. Mas já agora nós tocámos aqui num ponto importante, tem a ver com os prisioneiros palestinianos a libertar. A informação que existe, até avançada pela CNN, é que existem 2 elementos que foram condenados por matar israelitas e que o Hamas estará a insistir para a libertação destes 2 elementos em específico. Por aqui poderá haver, por onde roer o entendimento, se o Hamas fizer este tipo de exigências, sabendo que na libertação de prisioneiros, à partida, quem estiver condenado por homicídio não terá a possibilidade de ser libertado. Já houve aqui 2 esclarecimentos feitos por Israel relativamente, por exemplo, aos corpos que eram pedidos pelo Hamas, que estamos a falar dos irmãos Sinwar, portanto do Yahya Sinwar, que foi quem orquestrou os ataques de 7 de outubro, e do irmão, e que foram eliminados durante as operações israelitas, e Israel já disse que não iria devolver esses corpos, portanto, logo aqui há já um atrito. Depois, relativamente aos prisioneiros
prisioneiros, a lista, pelos vistos, ainda não está fechada, pelo aquilo que se parece, até porque há um homem que é Barghouti, não é? Que era que é um prisioneiro de, como se costuma dizer, high value para Israel, porque era um homem que é considerado por Israel como um líder que perpetrou ataques terroristas ou que os liderou, da Fatah, e Israel já veio dizer que não concorda com a libertação de Barghouti, e, portanto, não irá acontecer. Isto resta saber agora como é que o Hamas irá reagir a estas limitações já impostas por Israel, porque esta questão da troca, da libertação de prisioneiros, porque nós estamos a falar da libertação de reféns, mas acaba por ser uma troca, portanto, acaba por não ser uma libertação apenas per si. Há uma troca entre reféns israelitas e prisioneiros palestinianos. E sempre com proporções diferentes, porque são sempre libertados muito mais prisioneiros palestinianos do que do reféns. Eu acompanhei também algumas libertações desses prisioneiros palestinianos que eram depois levados para zonas da Cisjordânia, como Ramallah e por aí fora, mas é essa libertação, portanto, acontece habitualmente seguida da libertação dos reféns. Sendo que este pormenor é que a lista parece ainda não estar fechada, parece haver ali ainda algum atrito relativamente aos nomes. Vamos ver ou não se isso terá algum... Eu presumo que não terá assim um peso extraordinário, mas poderá ter aqui algum atrito entre Israel sem comprometer, e o Hamas. Esperemos que não venha a comprometer, porque, enfim, o fim das hostilidades é sempre aquilo que se quer e, portanto, provavelmente haverá, com a pressão toda que temos falado aqui internacional também, haverá um acordo. Já agora deixa-me só dizer que a Helena dizia há pouco que tinha havido disparos da faixa de Gaza, mas já foi garantido que é falso alarme, portanto foi apenas um detector que ativou, muito provavelmente, erradicamente. É possível o governo israelita, e nomeadamente Netanyahu, se chegar ao fim deste processo, sair sem mácula da ofensiva em Gaza? Boa pergunta. Sem mácula, eu acho que ninguém sai deste processo. Infelizmente, estas coisas são como são e deixam marcas. Agora, Netanyahu tem, já por várias vezes ressuscitou de mortes declaradas enfim, e ele vai ressuscitando e ele vai conseguindo dar a volta e sair por cima, de maneira que eu não diria que seria impossível. Se acabar com a guerra como que existe neste momento, será uma espécie de antídoto quase de solução política interna para Netanyahu. Ou será usada pelo menos dessa forma? Sim, mas ele vai sair como o homem da paz, não é? Certo. O homem que faz a paz, o homem que consegue, sobretudo se ele conseguir desbloquear este impasse, que é um impasse de décadas. Se ele conseguir isso, e isso ainda estamos para ver nas próximas semanas, porque, enfim, isto não é um conto de fadas que hoje celebramos uma festa e, repito, temos todas as razões para celebrar, mas ainda estamos muitíssimo longe do fim, de maneira que não sabemos para onde é que isto vai dar. E eu creio que o próprio Netanyahu também já está a contar com isso e ele tem capacidade de ver muito mais ao longe do que nós vemos. Inclusive, é possível que ele consiga substituir os partidos que neste momento apoiam o Likud no governo por outros, porque não é de todo líquido que a frente da oposição que se está a constituir contra o Likud consiga ter uma maioria capaz de governar. Por isso é bem possível que se cozinhe aqui qualquer coisa. Mas isso seria um business as usual? Não seria um business as usual, é política as usual. E a política é isto, sobretudo, num sistema de governo parlamentarista como é o israelita, e tão fragmentado, e tão polarizado, e tão aceso, e tão violento até como é o sistema israelita. Por isso, eu não diria que isso é impossível, porque é o que é, quer dizer, a realidade em Israel durante anos foi uma realidade num sistema bipartidário, e acreditávamos que isso era até um produto normal do sistema, era um sistema que ia alternando entre Likud e Labour, e entretanto o sistema pulverizou-se, e não há
perspectiva de que ele se volte a agrupar. De maneira que é inteiramente possível. Agora, note, quando referi há bocadinho as pedras no caminho, eu acho que essa é uma belíssima imagem. Algumas pedras podem estar nesta questão dos reféns que estão por entregar. E aqui pode estar um problema muito grande. Permita-me só uma nota, que é, parece que o paradeiro dos reféns, sobretudo aqueles que estão mortos, não é inteiramente conhecido de todas as partes, nomeadamente do Hamas. E pode haver aqui duas situações, que são prisioneiros ou reféns que tenham ficado debaixo dos escombros de explosões. Essa é uma possibilidade e é difícil de chegar lá. Apesar de tudo, aí o Hamas poderá, se souber, poderá indicar onde é que eles estão, o que já não será mal, mas pode haver uma situação até pior, que é eles tenham morrido enquanto estavam cativos de um grupo, uma célula que os aprisionava, e essa célula ter sido destruída. Sim. Ter sido eliminada por completo. Fazer a prova da responsabilidade. Não é só uma questão de fazer a prova, é de encontrar aqueles corpos. Nunca mais vão ser encontrados se as pessoas que os enterraram, por exemplo, já não souberem se essas pessoas já não estiverem cá. Se Netanyahu sair deste processo como o homem da paz, será, Carolina Pereira, um contrassenso com os valores do Ocidente? Mas completamente. Até porque lá está, porque não havia paz antes do 7 de outubro e não vai haver paz no sentido que eu acredito mais verdadeiro da palavra depois de hoje. Ou seja, vão continuar, tanto na Cisjordânia, várias famílias a serem expulsas das suas casas, os colonatos, os colonos também, a agressividade, bem, pronto, um infim número de coisas. Portanto, não é viver em paz quando não se tem acesso aos recursos naturais, quando não se pode viver em soberania, em liberdade, num estado de apartheid. Portanto, não há, até mesmo para Israel ou árabes, ou seja, palestinianos que vivem com cidadania israelita. Pronto, portanto, sim, a resposta curta é que sim, é que é um contrassenso obviamente enorme e também, pronto, só reforçar que aquilo que Israel considera terroristas também é uma coisa muito lata, não é? Todos foram considerados terroristas, todos os que foram agora no flotilha, terrorista é sempre alguma coisa que não vá de acordo com aquilo que é a narrativa que Israel quer implementar. Portanto, há sempre relações, aliás, vários jornalistas e vários comentadores portugueses, quando defendem ideias talvez parecidas com as minhas, foram acusados de terem conexões com o Hamas ou das suas fontes serem o Hamas, ou seja, isto às vezes cai assim um bocadinho não queria dizer usar a palavra ridículo porque acho demasiado forte, mas acho que tornou-se tão banal a palavra terrorista do que quem é o terrorista na história que exige duplas lentes para analisarmos bem aquilo que estamos a ver. Obrigado a todos por terem estado connosco. Obrigada.